Edifier W800BT Plus ou JBL 710BT. Hoje eu vou falar das características, as principais diferenças entre esse fone de ouvido e dar uma opinião pessoal para te ajudar a decidir qual será a melhor opção para você. E quem chegou pela primeira vez, fica o convite para inscrever-se e ativar as notificações. Aqui é um canal com reviews, dicas e tutoriais sobre tecnologia. Inclusive vou deixar o link aqui no card para vocês assistirem o review individual de cada produto, que aí vocês podem ver construções, características bem detalhadas de cada um. Aqui eu vou falar das principais diferenças entre eles. A primeira diferença entre construção nos dois fones está relacionado ao conforto. Tá? O Edifier W800BT Plus apresenta um conforto superior em relação ao JBL 710BT. Apesar de ambos serem modelos over-ear, ou seja, sobre a orelha, já trazendo um conforto maior em relação a outros formatos de fones de ouvido, o fone da Edifier ele é mais macio. Aqui na parte da concha, tá? Ela é bem menos densa em relação ao JBL 710BT e a parte interna aqui também. As partes almofadadas do Edifier são muito mais confortáveis. Não significa que o da JBL não tenha um bom acabamento. Quando eu digo que o Edifier é mais confortável do que o da JBL, não estou dizendo que o fone da JBL não seja confortável. Eu estou dizendo que o Edifier é mais confortável. Esse aqui também é o modelo over-ear, ou seja, sobre a orelha, que por si só já tem um conforto maior em relação a outros fones, como eu já comentei. A questão está mesmo como que a equipe da Edifier colocou a densidade aqui nas espumas, que é uma densidade um pouco mais leve, trazendo mais conforto. Tanto quando você coloca o Edifier logo após usar o JBL 710BT, você tem a sensação que você está até sem fone de ouvido, de tão mais confortável que ele é. No entanto, eu não posso dizer o mesmo sobre o visual, tá? Apesar do fone da Edifier ser um fone muito bonito, o da JBL é mais estiloso. Então, você precisa pesar isso daí. Ó, coloca aqui na cabeça para vocês verem, ó. Ele é um fone com formato muito mais conceitual, tá vendo? Ó, ele é mais estilosão, ele é maior, o design dele um pouco mais quadrado. Então, fazendo com que ele tenha um visual mais interessante, na minha opinião. Obviamente que também essa questão de design é apenas uma opinião, tá? E aqui o da Edifier, você tem aqui um visual, vamos dizer assim, que acompanha mais o formato da cabeça. Isso, inclusive, pode ajudar na questão do conforto. Beleza, William, mas e a qualidade sonora dos dois? De um modo geral, ambos têm as mesmas especificações. Se vocês olharem no manual, vocês vão perceber que tanto o Edifier W800BT Plus quanto o JBL T710 são fones que têm drivers internos aqui de 40mm, drivers dinâmicos, que trabalham na frequência de 20 a 20 kHz, sensibilidades bem semelhantes. O Edifier tem uma sensibilidade de 100 decibéis contra uma sensibilidade de 103 decibéis do JBL. No entanto, a impedância também é a mesma, de 32 ohms. Apesar do JBL ter uma sensibilidade de 3 decibéis a mais, é praticamente imperceptível, porque a impedância juntamente com a sensibilidade tem a ver, né, de forma bem resumida para vocês, o assunto é um pouquinho mais complexo, com o volume que você vai ter nos dois fones. E basicamente, vocês podem ter aí os mesmos volumes. Já sabemos que no papel, nas especificações técnicas, os dois fones entregam a mesma qualidade. Vamos na prática ouvir. Eu selecionei aqui uma música sem direitos autorais do YouTube, uma música que eu uso aqui para fazer análise de fones, porque aí eu não tenho problema com strike e tudo mais. Então vamos conferir lado a lado, eu vou tirando o fone, colocando o outro fone e vou trazer aí meu parecer das características de cada fone de ouvido. Este fone, né, os fones da JBL com Puribass entregam um baixo bem, um grave bem gostoso de se ouvir, com bastante presença. Bom, agora vamos ouvir
este mesmo trecho com o Edifier W800BT Plus. Vamos lá, hein? Até aqui, basicamente, as mesmas características. Aqui já dá pra ver bastante diferença. Sobre volume, nós temos basicamente os mesmos volumes. Eu estou ouvindo aqui até relativamente alto para eu, de fato, ter aí uma noção das frequências. Eu estou ouvindo ambos os fones no volume 80. No entanto, eu tive uma percepção um pouco diferente do que ouvindo eles separados algumas semanas. Eu tinha a sensação que o JBL tinha muito mais graves, mas muito mais graves. Por quê? Justamente por conta da tecnologia Pure Bass. Ouvindo separadamente, falei, nossa, realmente tem muitos mais graves, mas na verdade não. Olha só que interessante, não é que o JBL tem mais graves, o grave do Edifier também é muito, muito bom. A diferença é que as frequências no Edifier, elas são mais equilibradas, dando uma sensação para nós de um áudio um pouco mais aberto, enquanto no JBL 710BT nós temos um áudio um pouquinho mais fechado, faltando um pouco de brilho nos agudos, dando mais ênfase para o médio grave. Por isso que os JBLs parece ter a sensação de ter mais grave. Se você é uma pessoa que curte muita batida, muita música eletrônica com pouca voz, o JBL vai te entregar uma qualidade mais parecida com o seu estilo musical. Agora, o Edifier vai entregar frequências mais divididas, dando uma sensação aí de um áudio um pouco mais aberto. Minha opinião pessoal, tá? Minha opinião pessoal sobre essa questão do grave. Aí você, no caso, toma a sua decisão. Depende do que eu estou fazendo, eu prefiro um áudio mais flat, como por exemplo este carinha aqui, que é o AKG K92, que é o fone que eu uso profissionalmente para eu trabalhar com áudio, porque ele tem as frequências mais equilibradas, não enfatizando tanto o grave, ou seja, é um fone para produção musical, para mixagem, para edição, então tudo que você precisa, porque você consegue ouvir todas as frequências muito melhor. No entanto, ele tem menos graves do que os dois que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Então, para trabalho, para mim, ninguém ganha do AKG K92. Essa linha K92, K52, K72. Obviamente que tem fones mais caros ainda. No entanto, tem uma peculiaridade também. Apesar de, no aspecto geral, eu preferir agora o Edifier, para músicas, por exemplo, pop rock, principalmente um rock and roll que tem muita guitarreira, o JBL se sai melhor. Eu senti o áudio do Edifier um pouco mais confuso. Agora, tudo isso acontece porque eu tenho a música presente na minha vida desde meus 13 anos. Eu tenho instrumentos ali, eu toco há bastante tempo. Então eu tenho um ouvido mais sensível para as frequências. Talvez o usuário final não sinta toda essa diferença e o preço seja um fator determinante. Agora, tem dois pontos que eu gostaria de comentar ainda das diferenças entre o Edifier e o JBL. É na duração da bateria. No JBL você tem uma duração média aí para 50 horas de músicas. E no Edifier você tem uma duração para 55 horas de música. Não é uma diferença tão grande assim, né? Mas é basicamente um dia a mais de bateria. Bom, agora eu quero fazer o último teste sobre a qualidade do microfone do headphone, beleza? Porque ambos têm aí microfone, então eu vou gravar aqui um trecho deste vídeo. O áudio vai ficar realmente muito pior do que esse aqui, porque esse aqui é um microfone para podcast, mas só para vocês compararem o áudio dos dois. Esse trecho agora está sendo gravado com o microfone do JBL 710BT, beleza? Obviamente, como eu falei para vocês, é um microfone muito menor do que esse aqui é um microfone dinâmico para podcast, então vocês estejam ouvindo aí uma qualidade de áudio bem inferior em relação a isso que eu estava gravando até agora. No entanto, é realmente para testar as diferenças entre o JBL e o Edifier, beleza? Testando a qualidade do áudio do JBL Tune 710BT. Agora vocês estão ouvindo a captação do microfone do Edifier W800BT
Plus. Mais uma vez, nós não podemos comparar aqui a qualidade desse meu microfone aqui. O objetivo é comparar entre o 710BT e o W800BT Plus da Edifier. Testando a qualidade de áudio aqui do Edifier W800BT Plus. Qual escolher? Basicamente é o seguinte, se você prefere estilo e design, o JBL está na frente. Se você prefere conforto, o Edifier está na frente. Se você prefere graves acima de tudo, o JBL tem um pontinho adicional, mas não porque os graves são mais potentes, porque nós temos uma ausência um pouquinho lá das áreas mais agudas, então trazendo o áudio um pouquinho mais abafado, mais fechado, dando a sensação que você tem um pouco mais de grave. Agora, se você prefere ouvir as frequências como eu, mais equilibradas, sem perder também o grave, o Edifier é o melhor fone para você. Aqui abaixo eu separei alguns links com algumas ofertas e vejo você no próximo vídeo. Valeu!